Fui eu. E aí, assim que ele me falou, na aula seguinte, a gente começou a ter o Meet pago, né? Aí eu parei de utilizar, eu nem cheguei a utilizar durante as aulas para gravar. Só que mesmo assim ainda trava um pouquinho. Trava, fica pesado, fica lento o computador, né? Vamos lá, voltou, vamos ver se agora vai. Tá lento, né? Bem lento. Pelo menos a voz da senhora tá normal. É sinal que o problema tá no computador, né? Não na internet. A senhora Ai, tem o computador daqueles montáveis ou é o portátil, professor? É portátil, é aquele que a escola forneceu para os professores. Ah, que tem como comprar o suporte, que o computador não esquenta muito. Já viu? Bom, pessoal, então vamos iniciar. Agora o computador parece que vai colaborar. Então vamos lá, né? Olha, o que são as equações que nós iremos estudar, né? São conhecidas como polinomiais de primeiro grau. Equações polinomiais de primeiro grau, pessoal, esse grau aqui é determinado pelo expoente da variável, tá? Vamos lembrar lá em expressões algébricas. Esse é um conteúdo que vocês viram ano passado, mas a gente vai falar sobre ele também. Nas expressões algébricas, a gente tem... Não precisa, pessoal, não precisa fazer anotações, porque como eu vou salvar essa aula e enviar para vocês depois, aí se você quiser fazer as anotações depois, você volta assistindo a aula e anotando o que você queria anotar, tá bom? tá bom, então. Pessoal, então, as expressões algébricas, a gente tem a parte literal, né? Que são a parte onde eu tenho as letras, né? Então, aqui a gente começa a trabalhar com letras e números, tá? Quando eu tenho aqui na minha expressão uma letra, essa letra possui um expoente. Nesse caso aqui, olha, aqui é a forma geral de uma equação de primeiro grau, então ela sempre vai ser na forma ax mais b igual a zero. Esse a e esse b são números reais. Esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque toda multiplicação por zero é igual a zero. E se você zerar essa parte aqui, eu sobro apenas com o B, que é um número qualquer. Ou seja, se eu sobro somente com um número qualquer, eu não tenho uma equação, eu não tenho uma expressão algébrica, tá? Eu tenho apenas uma expressão numérica, eu tenho apenas um número, tá ok? Então, aqui, olha, ax mais b igual a zero é a forma da equação de primeiro grau. Então, como eu disse, esse primeiro grau, ele é referente ao expoente da minha variável, tá? Nesse caso aqui, da forma geral da equação, a minha variável é o x. A minha variável é a letra, que vai representar um valor que eu ainda não conheço, um valor que eu ainda devo descobrir qual é ele. Então, observem que nesse x aqui não apareceu nenhum expoente. Se não apareceu nenhum expoente, ele vale 1. Se ele vale 1, então eu classifico essa equação como equação de primeiro grau. Essa aqui é a forma geral, ou seja, é para valer para tudo, para todos os números. É para simbolizar aqui que aqui antes do x eu posso ter qualquer valor, qualquer número, né, dos números reais. Aqui eu posso ter uma soma, posso ter uma subtração com números também, números reais, igual a zero, que é para descobrir aqui as raízes, tá? Mas você pode ter ela, né, a escrita dela pode variar, mas esses termos estarão presentes, tá? Então, você sempre vai ter a variável, você sempre vai ter outro valor além da variável, né, um valor numérico. Então, olha só, esse valor desconhecido, né, que é a nossa variável aqui, na equação ela é chamada de incógnita. E incógnita
significa, né, termo a determinar, ou seja, na minha equação é o valor que eu estou procurando. As equações do primeiro grau, elas podem apresentar uma ou mais incógnitas, tá? Por enquanto, nós estaremos trabalhando apenas com uma incógnita, ou seja, se a minha equação trouxe a incógnita x, eu vou ter apenas x em toda essa equação. Eu posso ter mais de um termo com o x? Posso, mas eu não vou ter uma incógnita diferente. Por exemplo, eu tenho algumas equações que são x mais y igual a 4. X mais y igual a 4 é uma equação de primeiro grau, mas é com duas variáveis. Eu tenho duas incógnitas, tá? Por enquanto, nós não iremos trabalhar com esse tipo de equação, tá? Mas somente com uma incógnita. As incógnitas, elas vão ser representadas por uma letra qualquer, mas nós costumamos utilizar mais o x, o y e o z. Mas isso aqui não quer dizer nada, não quer dizer que você não possa, ao invés de ter 3x mais 4 igual a 0, você pode ter 3a mais 4 igual a 0. É a mesma coisa, a letra ela está ali com a mesma função, ela é uma incógnita para indicar um valor que eu estou querendo descobrir qual é ele, tá bom? Nas equações de primeiro grau, o expoente das incógnitas é sempre igual a 1, como eu expliquei aqui para vocês, né? Alguma dúvida nessa parte introdutória aqui, pessoal? Não. 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 Então, vamos lá. Olha, alguns exemplos de equações do primeiro grau, né? Lembrando, né, de usar sempre o ponto para multiplicação, né? Isso é algo que eu já trabalhei com a turma de vocês lá no 6º ano. Eu falava para vocês, vamos acostumar a usar o ponto como multiplicação, porque quando a gente chegar em equações, olha só elas aqui, né? Quando chegarmos em equações, nós não podemos utilizar o x para vezes, tá? Porque se você utilizar o x para multiplicação, você vai confundir, porque agora a gente tem o x representando uma variável, né, uma incógnita, e você colocar o x para multiplicar não vai dar certo. Tem alguém, acho que já desativou, tinha alguém com o microfone ligado. Então, aqui, olha, o primeiro exemplo, 2x igual a 4. Perceba que esse primeiro exemplo aqui, olha, tem o sinal da multiplicação. Nesse segundo exemplo, eu tenho 9x mais 3y e não tem nenhum sinal entre o número e a minha incógnita, tá? Esse número que acompanha a incógnita é o meu coeficiente numérico, tá? O nome desse número, né, que acompanha a incógnita é o coeficiente numérico. Não tem necessidade de você colocar o vezes entre o coeficiente numérico e a incógnita, tá? Se colocar, fica errado? Não fica errado. Mas o que você precisa saber, né, o que você tem que ter atenção é todas as vezes que estiver o número junto à letra e não tenho, né, nenhum sinal entre eles, aqui existe uma multiplicação. Isso aqui é o importante de vocês saberem, tá? Se você tem o número e a letra e não há nenhum sinal entre eles, então aqui eu tenho uma multiplicação. Professora, mas não tem o sinal. Mas é por convenção, né? Assim como a raiz quadrada, nós podemos, né, escrever ela sem colocar o valor do índice. Por convenção, aqui também, se você não colocar o sinal, a gente entende que é uma multiplicação, tá? Então, aqui, esse segundo exemplo, nós temos duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y. Aqui, os coeficientes numéricos, né? O 9 e o 3. Ano passado, em expressões algébricas, a gente viu, né, os coeficientes numéricos. E a variável, no caso, né? Que são as letras. Outro exemplo, olha, 5 igual a 20A mais B. Então, aqui um exemplo para vocês verem que
eu posso representar a incógnita por outras letras. Não é costume, né? Costuma-se usar mais o X, o Y e o Z, mas se aparecer, não significa que isso aqui não é uma equação de primeiro grau. É uma equação de primeiro grau, olha. O expoente das minhas incógnitas são todos iguais a 1, tá vendo? Olha, quando eu tenho mais de uma, todos são iguais a 1 os expoentes. Não apareceu nenhum expoente, então é igual a 1. Portanto, todas são de primeiro grau. E outro detalhe, pessoal, é que vocês observem que nesse terceiro exemplo, o 5 veio primeiro, tá? Aqui, olha, normalmente as minhas equações de primeiro grau, elas vão vir dessa forma aqui, ó. Primeiro, de um lado da igualdade eu tenho as incógnitas e do outro lado eu tenho os números, os valores numéricos. Mas isso não é regra, tá? Eu posso ter o número primeiro, no primeiro lado da igualdade, no primeiro membro, e as letras no segundo membro da igualdade, não tem problema nenhum. Assim como também nós podemos ter misturados, tá? Então, eu posso ter aqui, ó, 2x igual a 4 mais x. Eu poderia acrescentar aqui mais x, e seria uma equação de primeiro grau da mesma forma. O que define ser uma equação de primeiro grau? Primeiro, nós temos que ter incógnitas. Segundo, elas precisam ser com o expoente igual a 1, porque se tem o expoente igual a 1, ela está classificada como equação de primeiro grau, tá? Então, esses são os quesitos para ser uma equação de primeiro grau. Agora, quantas incógnitas eu vou ter? Não tem problema. Você tiver 2 ou mais incógnitas, não tem problema, continua sendo equação de primeiro grau. Como eu já disse, nós iremos trabalhar somente com uma incógnita por enquanto. Aqui, olha, eu trouxe alguns exemplos para vocês de 2 equações que não são equações de primeiro grau. Aqui, olha, essa primeira, 3x² mais 5x menos 3 igual a 0. Não é equação de primeiro grau, porque, olha só, uma das minhas incógnitas tem o expoente igual a 2. Portanto, não é equação de primeiro grau. Em equação de primeiro grau, todas as minhas incógnitas devem estar com expoente igual a 1, tá? Então, essa aqui, olha, é uma equação de segundo grau. Como eu falei para vocês no início, o que determina o grau da minha equação é o expoente, o maior expoente, né? Nesse caso aqui vai ser de segundo grau, porque o maior expoente é 2. Nesse segundo exemplo, olha, é uma equação de terceiro grau, porque o expoente, o maior, né, expoente é 3. Então, aqui, ó, não é do primeiro grau, porque eu tenho essa incógnita aqui com o expoente igual a 3. Então, essas duas aqui não são equações de primeiro grau. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Eu só tô indo um negócio. Quando a gente for Sim. resolver a questão, aquela de 9x mais 3y, a senhora vai explicar como é que resolve ainda ou não? Sim, a gente está só na introdução. Gente, eu falei brincando, mas eu estou aqui à disposição para chegar até 5h30, tá? Então, pode ficar calmo que a gente vai chegar lá. Tá, eu tô aqui olhando isso aqui, eu tô até em dúvida. Como é que eu vou fazer isso aqui com resultado igual a 2? Gente, pode ficar calmo, ó. Isso aqui é só a introdução, vamos com calma, ó. O lado esquerdo da igualdade vai ser chamado de primeiro membro. E o lado direito é chamado de segundo membro. Na verdade, aqui você não precisa nem se apegar nessa questão de lado esquerdo e lado direito. Olha, esse aqui é o primeiro lado da igualdade, esse aqui é o primeiro membro da equação. Esse aqui, depois da igualdade, é o segundo membro. O que define, né, o que vai determinar para mim essa diferenciação é a igualdade, tá? Então, aqui a igualdade é o meu ponto de referência. Da igualdade, antes da igualdade eu tenho o primeiro membro, depois da igualdade eu tenho o segundo membro da equação, ok? Aqui um exemplo, olha, x mais 7 igual a 10. Então, x mais 7 está no primeiro membro e 10 está no segundo membro. Professora, por que eu preciso saber isso? Vai ter alguma questão falando sobre isso, de qual que está no primeiro membro, qual que está no segundo membro? Até poderia, mas é irrelevante. Essa questão aqui é a título de conhecimento e principalmente quando eu falar, olha, gente,
Aí o que está aqui no primeiro membro passa para o outro lado subtraindo. O que está do primeiro membro passa para o outro. Então, é para isso, porque a hora que eu falar primeiro membro, você saber se localizar aqui na equação onde eu estiver explicando, tá bom? Em resumo, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos, olha, a incógnita é toda letra que vai representar o valor desconhecido na igualdade que eu estiver trabalhando. Equação é toda igualdade que contém pelo menos uma incógnita. Perceba que aqui, olha, equação. Aqui não falou de equação do primeiro grau. Então, por isso que aqui não falou que a incógnita deve ter o expoente igual a 1, tá? Mas qualquer equação que eu tenha, para ser equação, né, deve ter pelo menos uma incógnita, ou seja, pelo menos uma letra. Se vocês observarem isso aqui, pessoal, se vocês tiram as letras aqui, olha, vocês podem ter aqui uma expressão numérica, que é o que vocês já haviam estudado lá no 6º ano. Então, sem letras, esse conjunto aqui se torna uma expressão numérica. Com letras, recebe o nome de equação, tá? E o valor encontrado para a incógnita, ou seja, o resultado aqui, é a solução ou raiz da equação, tá? Vocês podem encontrar muitos exercícios pedindo a raiz da equação, tá? Quando você vê essa solicitação em alguma atividade, é querendo que você determine ali o resultado, o valor daquela incógnita, o valor da letra que apareceu na sua equação, tá? Então, aqui, olha, x mais 7 igual a 10, a raiz dessa equação aqui, olha, é 3. Por quê? 3 mais 7 é igual a 10. Então, a raiz dessa equação é 3. Então, é o resultado. O valor da minha incógnita chama raiz, ou também solução. Agora vamos à dúvida do Aliton, né? A tão esperada explicação. Como que nós iremos, então, resolver uma equação de primeiro grau? Primeiro, o que você precisa fazer é encontrar o valor da incógnita que vai deixar a sua igualdade verdadeira, tá? Então, eu tenho que procurar um meio de determinar o valor daquela letra. Como que nós podemos determinar o valor daquela letra? Eu até não coloquei aqui no slide, mas nessa equação aqui, olha, essa equação x mais 7 igual a 10, você sem cálculo, você consegue determinar o valor desse x. Por quê? É uma equação simples. Eu quero saber, olha, essa equação, x mais 7 igual a 10, eu tenho que fazer com que essa igualdade seja verdadeira. Então, para ela ser verdadeira, o número que eu vou somar a 7 tem que dar 10, porque é o valor que a igualdade está me fornecendo aqui, olha. Está dizendo que x mais 7 vai resultar em 10. Então, aqui, sem cálculo, eu consigo determinar que se eu somar 3 mais 7, eu encontro 10. Então, a solução aqui é x igual a 3. O resultado é 3, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Mas, professora, isso significa que toda vez que for fazer uma equação de primeiro grau, vai ter o resultado no final, ou a gente mesmo vai ter que descobrir? Não, você que vai determinar. Eu estou explicando aqui para você que algumas equações que estiverem mais elaboradas, você não consegue fazer esse cálculo mentalmente, igual nós estamos fazendo aqui pela lógica. Olha, x mais 7 igual a 10. Se essa soma aqui tem que resultar em 10, qual é o único número que eu posso colocar aqui que vai dar 10? Não é o 3? Sim. Então, aqui, intuitivamente, né, mentalmente, eu consigo encontrar a solução dessa equação. Algumas outras vezes, em algumas outras equações mais elaboradas, eu vou ter que fazer esse processo que está escrito aqui, olha, isolar os elementos desconhecidos em um dos lados do sinal de igual e os valores constantes do outro lado.
que é simplesmente você deixar letra de um lado da igualdade e número do outro lado da igualdade. A sua letra, ela deve ficar sozinha de um lado da igualdade. Quando você conseguir deixar a letra sozinha, sem nenhum número acompanhando ela, você chegou ao resultado, você conseguiu encontrar o resultado daquela equação, tá? E depois que você fizer esse processo de isolar, né, as letras dos números, os números são os valores constantes e os elementos desconhecidos são as letras. A igualdade, ela precisa continuar sendo verdadeira, tá? Então, o processo que nós iremos utilizar para fazer para isolar esses elementos, ele tem que ser um processo que deixe a minha igualdade como verdadeira, continue sendo verdadeira. Por isso que nós temos um processo para fazer isso, tá? Não é de qualquer jeito. Sim, nós podemos fazer de cabeça algumas equações. Outras, nós iremos utilizar alguns processos para conseguir isolar a letra de um lado e deixar número do outro lado, tá? Porque eu não posso simplesmente, olha só, eu não posso simplesmente desaparecer com esse 2 aqui ou passar ele para cá sem fazer nenhuma operação de qualquer forma. Não posso fazer isso, porque senão seria muito fácil, né? Era só eu reescrever aqui, ó, tá escrito 2x igual a 4. Ah, então já que eu tenho que deixar só a letra, eu vou deixar o x, eu vou vir com a borracha aqui, vou apagar o 2, x é igual a 4. Pronto, deixei letra de um lado, número do outro. Não é assim que o processo funciona. Por quê? Senão a minha igualdade não vai ser a mesma do início. A minha igualdade tem que continuar sendo verdadeira até o fim, tá? Eu tenho que respeitar esse sinal de igual. Por isso que nós temos o processo. Tá, professora, mas deixa de suspense, né? E me diga então, afinal, como que nós iremos fazer isso. Como eu costumo fazer, né? Eu gosto sempre de apresentar para vocês duas formas de resolver. Vocês podem fazer através da propriedade fundamental das equações, ou vocês podem fazer por uma segunda forma, que na verdade é uma simplificação dessa primeira aqui. Por quê? Essa propriedade fundamental das equações, ela traz para a gente o porquê de conseguir fazer através da outra, que é simplificada, tá? Dessa primeira. Aqui, olha, a propriedade fundamental. Vou falar aqui para vocês, olha, por exemplo, aqui, nessa equação, x mais 7 igual a 10. A forma rápida, resumida, de você resolver isso aqui, essa equação, eu vou falar para vocês e depois eu vou explicar detalhado, tá? Mas seria, olha, você vai deixar o x e o 7 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter x igual a 10 menos 7. Fazendo a subtração, x é igual a 3. Esse é o processo simplificado, tá? Você vai passar o número 7 para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa, que é o que a gente diz, a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. Mas aí, quando vocês veem esse processo, você deve ficar se perguntando, mas por que eu posso fazer isso? Por que eu passo fazendo a operação inversa? Como assim? Eu não estou entendendo. Aí, é por isso que nós temos aqui a propriedade fundamental. É a propriedade que demonstra o porquê que nós podemos fazer isso. Porque, na verdade, quando a gente fala que vai passar fazendo a operação inversa, nós estamos anulando aqueles valores, fazendo a regra que também é conhecida como regra da balança. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro lado da igualdade. Essa é a propriedade fundamental das equações e é por ela que você pode resolver uma equação, tá? Da forma resumida, da forma simplificada também podemos, mas vamos aqui a essa propriedade primeiro. Então, o que acontece em uma balança? Porque vou explicar um pouquinho sobre a balança, porque ela lembra bem o que acontece na balança, né? Se você tem uma balança e você tem, sabe aquelas balanças que tem 2 pesos, para você colocar 2 pesos?
Sabem, pessoal? Sim. Eu devia ter colocado aqui no slide, mas depois eu vou passar para vocês. Quando eu tenho uma balança com 2 pesos, se eu quero manter o equilíbrio delas, o equilíbrio de um peso e o outro, eu preciso colocar a mesma quantidade de peso, correto? Então, se eu coloquei 3 quilos de um lado da balança e eu quero que ela fique em equilíbrio, ou seja, ali no meio, eu vou colocar 3 quilos do outro lado. Se eu quiser acrescentar 2 quilos de um lado, essa balança ela vai entrar em desequilíbrio, porque ela vai descer de um lado e subir do outro, correto? Sim. Essa balança que eu estou falando para vocês é como a gangorra. Vocês já brincaram de gangorra? Sim. 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 Quando a gangorra ela está ali exatamente alinhada ali no meio, é porque você e a outra pessoa que estavam brincando, né, colocaram o peso exatamente igual, né? Equilibrou, ou seja, você controlou o seu peso e a outra pessoa controlou o peso dele e deixou ali em equilíbrio. Se uma pessoa solta o peso e ela pesa mais que você vai descer, né? E da mesma forma do outro lado. Para manter o equilíbrio ali, vocês devem manter, né, o mesmo peso de ambos os lados. Assim acontece, então, com a balança, né? Se eu tenho 3 quilos de um lado, 3 quilos do outro, ela fica igual a gangorra, alinhada. Se de um lado eu tenho 5 quilos, do outro eu continuo com 3, ela vai ficar em desnível, ela não vai estar ali naquele ponto de equilíbrio. Para equilibrar novamente, o que eu preciso fazer? Acrescentar 2 quilos do outro lado também. Porque se eu acrescento 2 quilos do outro lado, ela volta a ficar em equilíbrio, ela volta a ficar alinhada. Gente, a igualdade funciona da mesma forma desse ponto de equilíbrio da balança, desse ponto de equilíbrio da gangorra que eu falei para vocês. Tudo que eu fizer desse primeiro lado da igualdade, no meu primeiro membro, eu preciso fazer no outro membro da igualdade, do outro lado, para não ficar em desnível, ou seja, para que eu não altere essa igualdade, tá? Essa igualdade está me dizendo que 3 vezes x, que é um número que eu ainda não sei o valor dele, somado a 12, resulta em 27, é igual a 27. Se eu colocar qualquer valor aqui, desse lado da igualdade, olha, se eu coloco menos 3 aqui, 27 menos 3, e eu não coloco menos 3 nesse primeiro membro da igualdade, eu estou fazendo outra equação, não tem nada a ver com essa que eu tinha aqui, tá? Eu estou desequilibrando, eu tirei o equilíbrio dessa equação aqui, dessa igualdade, tá? Então, tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro para manter o equilíbrio que eu tenho em uma igualdade, para manter a minha igualdade. Então, olha só. Aí, a partir disso, nós devemos começar o cálculo pensando. A nossa intenção, olha, a primeira intenção é isolar os elementos desconhecidos. Então, os elementos desconhecidos são representados pelas letras. Então, eu vou ter que deixar somente esse x deste lado da igualdade. Para isso, eu faço passo a passo. Perceba que além do 3, que acompanha o x, eu tenho mais 12, que também não tem incógnita, né? E está deste primeiro membro, no primeiro membro da minha igualdade. Então, eu preciso desaparecer com o 12. Eu preciso sumir ele daqui, porque ele está do lado errado. O lado dele ficar não é aqui. Ele é número, ele não é letra. Eu preciso deixar só letra nesse primeiro membro da igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desaparecer com ele, eu vou sumir com ele. Mas eu não posso só vir com a borracha e apagar ele. Eu tenho que fazer um processo que não altere a minha igualdade. Que processo é esse? Para que eu possa anular o 12, ele precisa ficar com o valor igual a 0. Qualquer valor somado a 0 é o quê? Não é o próprio valor?
Sim. Quanto que é x mais zero? Hã? X mais zero. X. X, não importa o que for. Se você somar com zero, vai continuar sendo aquele início, aquele valor inicial. Se é X, vai ser X. Se você pegar a abobrinha mais zero, vai continuar tendo uma abobrinha, tá? Então, aqui, a forma que eu elimino é sempre anulando. No caso de adição e subtração, o valor, o elemento neutro da adição e subtração é o zero. Então, eu sempre vou utilizar subtração ou adição para anular o meu valor. Quando eu tenho multiplicação, qual que é o elemento neutro da multiplicação, pessoal? Eu, Oi? professora? 1. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, quando eu tenho uma multiplicação ou uma divisão e eu preciso anular, que no caso vai ser o que vai acontecer aqui, ó, com o 3x, não adianta eu subtrair e nem somar. Por quê? Eu não quero aqui transformar ele em zero, porque eu não posso transformar ele em zero. Eu preciso do x. Eu preciso anular o 3 para que ele seja igual a 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, aqui, olha, quando eu tenho uma multiplicação, eu vou fazer uma divisão. Quando eu tenho uma divisão, eu tenho que fazer uma multiplicação, tá? Essas são as operações que eu utilizo. Se é uma soma e eu quero anular, olha, eu estou somando 12. Então, para desaparecer com esse 12, eu preciso subtrair 12. Porque 12 positivo menos 12, ó, 12 menos 12, 0. Anulei. Então, olha, perceba que na segunda linha aqui, ó, sobrei apenas com 3x. Uai, o que aconteceu com 12? Foi mágica? Não, olha aqui, você subtraiu. Você tornou esse 12 igual a 0. 3x mais 0 é 3x. Então, não tem necessidade nem de você colocar isso, tá? Então, olha, mais 12 menos 12, você subtrai, deu 0, sobrou apenas o 3x. Mas agora tem a questão do equilíbrio, da minha igualdade. Eu tenho que fazer do outro lado da igualdade o que eu fiz do primeiro membro da igualdade. Porque tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, tá? Essa é a propriedade fundamental das equações. Tudo que você fizer de um lado da igualdade, você vai fazer do outro. Você subtraiu 12 aqui desse primeiro lado, beleza, né? Vida que segue, você quis fazer isso, pode fazer. Mas o que você não pode fazer é esquecer de colocar menos 12 aqui, ó, no segundo membro. Você tem que colocar 27 menos 12, ó, o 27 já estava aqui. Ele continua no mesmo lugar que ele estava, tá? Você não vai colocar 12 menos 27, por exemplo. O 27, ele já estava aqui, ó, o lugar dele é esse. Normalmente, quando vocês chegam o primeiro dia de aula na escola, você senta num lugar e aí depois ninguém te tira dali, né? Só se for a coordenação, porque tá conversando demais. Então, aquele ali é o seu lugar. Você chegou primeiro, ninguém te tira. A mesma coisa é aqui na equação, ó. O 27 já estava aqui, então deixa ele quietinho aqui, ó. Só reescreve ele. Quem tá chegando depois é o menos 12. Então, ele que se ajeite para achar um lugar para ficar, tá? Então, ele vai ficar aqui depois do 27. Então, fica 27 menos 12. Ó, perceba que se eu subtrair 12 no meu primeiro membro da equação, eu vou subtrair 12 no segundo membro da equação. Fazendo isso, olha, aqui a gente já viu que zerou, sobrou só 3x. Igual, então, olha, aqui eu vou fazer essa operação também. Aí eu aprendi a subtrair, tem quanto tempo? Tem muito tempo que a gente aprendeu a fazer subtração. Então, 27 menos 12, 15. Eu vou colocar o resultado aqui, não vou deixar essa operação. 27 menos 12, 15. Aqui agora, nessa segunda linha, eu já tenho outro porém aqui, outro problema para resolver. Eu quero deixar só o x. Está só o x nesse ponto da minha equação? Não. Não. Então, eu tenho que tirar quem aqui agora? Quem que eu tenho que apagar desse lado da A senhora igualdade? vai tirar o x e vai... vai tirar o x. O x que eu apago?
É, o O X. 3. O 3. Três? Ó, eu tenho que deixar a letra de um lado, número do outro. Ó, tá vendo que aqui eu já tenho um número? Mas tudo bem, se você quiser passar esse número para cá, aí você passa essas letras para cá, o número e a letra para cá. Só trocar, pessoal, de um lado para o outro da igualdade não altera em nada, tá? 3x igual a 15 é a mesma coisa de 15 igual a 3x, tá? Não tem alteração nenhuma. Agora, nesses casos aqui é diferente. Olha, eu subtraí 12, então eu vou subtrair 12 de cá. Mas aqui, olha, o que eu tenho que eliminar é o 3, porque a intenção para resolver uma equação de primeiro grau é deixar letra de um lado, número do outro. Então, de um lado da igualdade, no primeiro membro da igualdade, eu vou deixar só a letra, ela tem que ficar sozinha, para me falar assim, olha, o x vale isso aqui. Aqui, olha, eu não tenho o valor de 1x, eu tenho o valor de 3x. Eu sei que 3x corresponde a 15. É a mesma coisa de falar para você, olha, você tem 3, sei lá, 3, o que será que pesaria? 5. Eu tenho 3 pacotes de arroz. 3 pacotes de arroz é igual a 15 reais. Mas aí eu não quero saber quanto que é 3 pacotes de arroz. Eu não quero comprar 3 pacotes, eu quero comprar só um pacote. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto que é o valor de um pacote de arroz. É isso aqui, ó. O X é isso aí. O X é o seu pacote de arroz, é o preço do seu pacote de arroz, que você não sabe. Você tem 3 pacotes aqui. Então, você precisa eliminar esse 3. Eliminar esse 3, transformando ele em um X apenas. Porque se você transforma em um X apenas, você vai chegar ao resultado da sua equação. Então, como eu falei para vocês, né? Na adição e na subtração, uma anula a outra, né? A adição e a subtração, elas se anulam com o mesmo valor. Então, aqui eu tinha mais 12, olha, se eu fiz menos 12 para fazer com que isso aqui ficasse igual a zero. Agora, quando eu tenho multiplicação, eu tenho que recorrer à divisão para encontrar o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Qual divisão eu preciso fazer aqui nesse 3x? Eu preciso dividir por quanto? Por 3. Exatamente, por 3. Porque dividindo por 3, aí eu vou ter um x. Porque 3x dividido por 3, olha. Ó, 3x dividido por 3, eu vou dividir aqui, ó. 3 por 3. Quando eu vou fazer a divisão aqui, pessoal, você pode dividir só o coeficiente aqui, tá? Só o coeficiente numérico. 3 dividido por 3, 1. E conserva a sua incógnita, a sua variável, 1x. E aí, aqui, se eu estou dividindo por 3 esse primeiro membro da igualdade, o segundo membro deve também ser dividido por 3, tá? Por quê? Porque senão eu vou alterar o equilíbrio que existe nessa igualdade aqui, nesse sinalzinho. Então, eu divido o primeiro membro, vou fazer a mesma coisa no segundo membro. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, x é igual a 5. Esse é o resultado da sua equação. X igual a 5. Quer saber se a sua resposta ficou certa? Volta aqui na sua equação. 3x é 3 vezes x, né? Então, significa que se o x é 5, é 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 mais 12 dá 27? Sim. Então, a resposta é realmente x igual a 5. Se você substituir o valor do x lá no início da sua equação e der o mesmo valor aqui do outro lado da igualdade que você tinha, é porque a sua resposta está correta. Agora, se você chega aqui, ó, x igual a 2, aí você vai substituir aqui, ó, que é uma multiplicação. Você vai fazer 3 vezes 2, 6. 6 mais 12, 18. 18, é isso que eu devia encontrar? Não. Então, alguma coisa ficou errada na sua resolução. Você não encontrou o valor de x correto. Dúvidas? Não. Não, professora. Mas, professora,
No caso, quando a gente for fazer de novo, quando for fazer outra que não for 3x, a gente vai fazer a mesma coisa? Tipo, Se for isso, se se for for uma 4x, aí a gente vai multiplicação, sim. Você vai dividir por quanto? por 4 de novo? Isso que eu quero saber. Por 4, exatamente. Todas as vezes que é uma multiplicação, você tem que tornar aquele valor ali igual a 1. Então, sempre vai ser a divisão pelo próprio valor que está acompanhando o x, tá? Então, se é 5x, você tem que dividir por 5, para você encontrar 1x. É a mesma coisa, se você trocar, olha, pessoal, se vocês trocarem essa letra aqui por qualquer objeto, é a mesma coisa. É como eu falei para vocês do pacote de arroz, perdão. Se você colocar aqui, ó, 3 pacotes de arroz, quanto que é 3 pacotes de arroz dividido por 3 pessoas? Por 3? Um pacote para cada, não é? Mesma coisa aqui, ó. O X não é o meu pacote? Então, 3 pacotes dividido por 3 é igual a 1 pacote. O X, ele está para representar um valor, né? Mas você pode fazer essa associação, se ficar mais fácil, lógico. Mais alguma pergunta? Eu não. Não. Então, vamos Não. seguir. Agora a senhora vai passar para atividade para explicar? Ô, professora, Vamos lá. que hora que a aula vai acabar? Ai, gente, eu tô aqui até 5h30, tô firme e forte. É doido, é? Não. Gente, a nossa aula da semana é doido. Uai, Tão bom estar... começou 3 bom horas e vai estar com acabar vocês. 5h30, professora? Onde já se viu isso? Uai, gente, é só 2 horinhas de aula, 2 horinhas e 30 minutos. Não, gente, mas ó, não preocupa não. Não preocupa com o tempo não, pessoal. Ó, eu vou explicando. Se acabar antes, acabou antes. Se acabar depois, acabou Não, depois. professora, mas lá na aula presencial era 1 hora? E se vocês Professor viam, faz 1 hora? se vocês me viam quantas vezes na semana? Eu não pera. nem vi, professora. Todos os dias, né? Na verdade, eu tô sendo bondosa aqui com vocês. Eu não vi aqui quem tá falando, parece ser a voz do... Parece ser... Quem que tava falando? Parece ser a voz do João Leonardo? É o João Leonardo? Ah, tinha que ser, né? Ah, tinha que ser. Não podia ser outra pessoa. Pessoal, olha, vamos dar continuidade. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Dessa propriedade, a resolução utilizando essa propriedade. Então, olha só. Aqui, nesses exemplos, tem até aqui você montar a equação, né? Você tem uma situação onde você monta a sua equação, olha. Qual é o número que, adicionado a 7, é igual a 10? Essa parte aqui, ó, qual é o número que, adicionado, qual é o número, esse número aqui, ó, você já vai substituir ele pela letra, porque se ele está querendo saber um número que você não sabe o valor dele, então você deve representar ele por uma incógnita. Então você coloca X, pode colocar Y? Pode colocar Y. Pode colocar J de João Leonardo, que gosta muito da letra do nome dele, pode colocar J, tá? Mas você vai representar esse número que você não conhece por uma letra. Então, colocou aqui, ó, qual é o número que adicionado? Adicionado é somar. Então, eu tenho um número que eu não sei o valor e eu vou somar ele com 7 e o resultado vai ser 10. Olha, é igual. Então, apareceu o igual, você coloca o igual. Então, o número é X, adicionado é mais, 7 é o valor que eu estou somando, igual, sinal de igual, 10 é o resultado depois da igualdade. Montou a equação, você tem X mais 7 igual a 10. Agora você vai resolver. Resolvendo através da propriedade fundamental lá da equação, nós temos que eliminar o 7. Tá? Eu tenho que eliminar o 7, porque eu preciso deixar só X de um lado e o valor numérico do outro lado. Então, aqui, quem está me atrapalhando é esse 7.
Se ele está somando, eu preciso fazer a operação inversa da soma para anular ele, que é a subtração. E eu tenho que subtrair um valor igual, porque não adianta eu colocar, por exemplo, aqui, eu colocar menos 6. 7 menos 6, 1. Aí eu vou ter x mais 1. Eliminou o número que estava no lugar errado? Não eliminou, só troquei o valor. Só coloquei outro valor. Então, não, eu tenho que subtrair aqui mesmo valor. Então, eu vou subtrair 7. Como eu estou com uma igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Então, se eu subtrair 7 aqui, ó, x mais 7 menos 7, eu tenho que subtrair 7 aqui no segundo membro da igualdade. Da mesma forma da anterior que eu falei para vocês, olha, o 10 estava aqui, ele foi o primeiro a chegar e escolher o lugar dele. Então, o 7 é que vem aqui para depois do 10, tá? Então, menos 7. Se eu subtrair menos 7 aqui, se eu coloquei menos 7 do primeiro membro, eu tenho que colocar menos 7 no segundo membro. Aqui, olha, vai zerar. 7 menos 7, 0. Sobra só x. Olha só que bonito. Consegui o que eu queria. Eu queria deixar só o x aqui. Agora, 10 menos 7. Eu aprendi a subtrair tem muito tempo. Eu não vou deixar essa subtração aqui. Eu vou resolver ela. 10 menos 7, 3. Então, o valor de x é igual a 3. Letra B. Carlos comprou 2 trufas e pagou R$8. Quanto custa cada trufa? Olha só. Ele comprou 2 trufas e pagou R$8. Eu não sei o preço de uma trufa, mas eu sei que 2 vezes o preço de uma vai dar 8. Então, o x aqui é o preço da minha... Perdão, gente, meu menino tá gritando ali, eu perdi o fio da meada. Vou começar de novo, olha. Olha, 2 trufas. Então, é o valor, né, que eu paguei por uma trufa é o valor desconhecido, é o x. Como são 2, você tem que fazer 2 vezes o valor de uma. Então, você vai ter que 2x igual a 8, que é o valor que foi pago. Nesse caso aqui, olha, para resolver essa equação, 2x igual a 8, você tem aqui uma multiplicação. Vai resolver você colocar aqui menos 2? Não. E se colocar menos 2x? Aí eu não sei responder. Também não, porque se você coloca menos 2x, você vai ter 2x menos 2x, 0. E esse menos 2x tem que vir para cá, porque se eu estou colocando ele no primeiro membro, eu tenho que colocar no segundo também, né? Aí vai ficar 8 menos 2x igual a 0. Ou seja, eu descobri o valor de x? Não, não descobri o valor de x. Então, não é esse o processo que eu preciso fazer. Qual é o processo que eu tenho que fazer aqui quando eu tenho 2x? Para deixar somente x? Divisão? Divisão. Da mesma forma que quando eu vou subtrair, eu tenho que subtrair o valor igual ao que eu quero anular, aqui eu tenho que dividir pelo mesmo valor que eu quero anular. Então, eu vou fazer 2x dividido por 2. Porque 2x dividido por 2 dá 1x. Pensa que esse x é qualquer coisa, pessoal. Se você está com 2 objetos na mão, você vai dividir por 2, você vai entregar um objeto para cada, ou seja, 1x para cada. 2x dividido por 2 é 1x. Aí, 1x, olha, outra coisa que eu não falei para vocês, já expliquei em expressões, né, ano passado, mas ano passado tem muito tempo. Quando não aparece nenhum valor aqui junto ao x, aqui como coeficiente, significa que vale 1, tá? Então, aqui, olha, 1x, não tem necessidade de você colocar um 1. Coloquei, tá errado? Não, não tá errado. Então, você tem x, porque 2x dividido por 2, x. Agora, se eu dividir o primeiro membro por 2, eu tenho que dividir o segundo membro também por 2. 8 dividido por 2, 4. Então, o meu x é igual a 4. Ou seja, o valor de uma trufa apenas é R$4. Letra C. Fernanda tinha uma pequena coleção de carrinhos. Ele conseguiu, Fernando, né?
Ele conseguiu dobrar a quantidade e, ao ganhar mais um da sua irmã, ficou com 7 carrinhos. Qual é a quantidade inicial de carrinhos da coleção de Fernando? Ó, esse probleminha aqui é ótimo para colocar em prova, né? Ele é tão bonito, tão bem escrito, tão bem elaborado. Olha, vamos lá. Ele tinha uma coleção. A gente não sabe quantos ele já tinha nessa coleção. Quantos carrinhos? Então, o meu X é a quantidade de carrinhos. Sempre o valor o valor desconhecido vai ser aquele que eu não tenho a informação no problema. Então, olha só, eu não sei qual é a quantidade de carrinhos, né? Aqui, em momento nenhum, falou que ele tem tantos carrinhos e depois dobrou a quantidade, ganhou mais um e ficou com 7. Não, ele não sabe ainda. Então, se eu ainda não conheço o valor, eu coloco uma letra para representar. Então, definir X é a quantidade de carrinhos. Então, a quantidade de carrinhos X, ele dobrou essa quantidade. O que é o dobro? O que é o dobro? Vezes 2. Vezes 2. Então, a quantidade de carrinhos que ele tinha, que é X, multiplicado por 2, então 2x, aí ele ganhou mais um. Ó, a quantidade que ele tinha era X, ele dobrou, então 2x, ele ganhou mais um. Então, eu vou pegar 2x e somar mais um carrinho. Esse aqui eu conheço a quantidade, ó. Esse aqui foi informado que é um carrinho. Então, 2x mais 1. Fazendo isso, ele ficou com um total de 7 carrinhos. Então, se esse aqui é o total, aqui eu vou ter a minha igualdade. 2x mais 1, ou seja, quando ele dobrou a quantidade e ganhou mais um, ele obteve o total de 7 carrinhos. Então, essa aqui vai ser a equação escrita. Olha, 2x mais 1 igual a 7. Agora, eu tenho que descobrir esse valor de x aqui. Eu tenho que determinar esse valor. Quem é o primeiro que eu tenho que eliminar aqui? Olha. Qual? O 1. Ah, professora, mas eu não posso primeiro dividir por 2 aqui? Pode, mas olha só, o que é o problema de primeiro você dividir por 2? Como aqui você tem uma soma, você tem que dividir tudo que está aqui. Então, você vai ter que fazer 2x mais 1 dividido por 2. O 2x vai dividir por 2, vai ser x. Mas aí, olha que gracinha, vai aparecer uma fração para você. Porque 1 dividido por 2 não dá exato. Então, o ideal é você deixar na forma de fração. Aí você vai ter x mais 1 meio igual a 7 meios. Aí você vai ter aqui também uma fração, 7 meios. Vai ficar legal? Vai ficar melhor para resolver? Não. Eu acho que vocês não são muito fãs aí de trabalhar assim com frações, né? Mas, se você quiser, também resolve, tá, pessoal? Mas essa aqui é a forma mais prática, tá? Você primeiro elimina quem está somando, subtraindo. Depois, por último, é que você vai eliminar quem está multiplicando o x, tá? Então, aqui, primeiro, eu vou subtrair 1. Tudo que eu faço de um lado é igualdade, eu faço do outro lado da igualdade. Subtrair 1 aqui, vou subtrair 1 do outro lado. Então, vai ficar 2x mais 1 menos 1 igual a 7 menos 1. Aqui vai anular. Olha, vai dar 0. Vai sobrar apenas o 2x. 7 menos 1, 6. Agora, então, eu tenho 2x igual a 6. Aqui ainda não está apenas o x, então eu tenho que eliminar o 2. Para eliminar o 2 aqui, eu vou dividir por 2. Se eu vou dividir o primeiro membro por 2, eu tenho que dividir o segundo membro também por 2. Pessoal, essa igualdade aqui é igual ao irmão ciumento, tá? Igualdade de equação é um irmão ciumento. Se você der um pirulito para um irmão, o que você vai ter que fazer para o outro para não dar problema? Dá um pirulito para o outro também. Então, a mesma coisa acontece aqui na equação, ó. Se eu dividir por 2 aqui nesse lado da igualdade e não dividir o outro lado, esse lado aqui vai ficar com ciúme, igual um irmãozinho ciumento. Vai dar briga, não vai dar certo, vai dar erro. Então, por isso que eu faço a mesma coisa. Dividir por 2 aqui, divido por 2 aqui também. 2x dividido por 2x, dá x, né?
E 6 dividido por 2 é igual a 3, ou seja, ele tinha inicialmente 3 carrinhos. Olha, então vamos conferir. Ele tinha 3 carrinhos, ele dobrou a quantidade. O dobro de 3 é 6. 6, ele ganhou mais 1, 7. Ficou com 7 carrinhos. Ó, ok, então esse é o valor. Resolvemos corretamente a equação. Dúvidas, pessoal? Não. Professora, eu tenho uma dúvida. Sim. Quando eu for colocar uma letra, você precisa colocar uma letra específica ou pode ser qualquer uma? Não, qualquer uma. Tá? Normalmente a gente utiliza X, Y, Z, mas isso não quer dizer nada, tá? Você pode pôr qualquer letra. Se você quisesse colocar aqui 2B mais 1, você sabendo que o B está ali para representar a quantidade que você não conhece de carrinhos, ok. 2B mais 1 igual a 7. Você vai chegar a B igual a 3. Certinho? Certinho, obrigado. Por nada. Agora, essa aqui é mais legal ainda, né? Olha só. Como eu disse para vocês, nós não iremos trabalhar com duas incógnitas. Quando eu falo duas incógnitas, eu estou falando que eu não vou ter nenhuma equação com x e y, por exemplo, incógnitas diferentes. Mas não quer dizer que eu não possa ter essa dessa forma aqui, olha. 3x aqui, 2x aqui. Eu posso ter dessa forma, essa escrita eu posso ter. Isso aqui não está me dizendo que eu tenho duas incógnitas, é uma mesma incógnita. Só que eu tenho dois valores para essa incógnita, né? Então, eu tenho que reduzir a uma só. Então, vamos lá, né? Estou passando o carro na frente dos bois, vamos ler o primeiro problema, né? Qual é o número cujo triplo... Olha, qual é o número? Você conhece esse número? Não, não conheço. Então, esse aqui vai ser a minha letra. Então, cujo triplo. Então, quer dizer que 3 vezes essa letra, 3 vezes x, somado a 9, ó, adicionado é uma soma. Então, 3x mais, sinal de mais, a 9 é igual, sinal de igualdade. Ao seu dobro, olha, ao seu dobro, esse seu, olha, aqui é onde o português anda junto com a matemática, né? Esse seu, ele está referindo a quem? Ó, esse seu está se referindo a número, tá? Então, significa que igual ao seu dobro. Igual ao dobro de quem? De x, que é o número que eu não conheço. O número aqui é x. Eu defini que aqui é x, olha. Se você quiser resolver, quando você tem que escrever a equação, você pode fazer isso aqui, ó. Você determina quem é. Então, você já coloca lá sua letrinha. Quem vai ser a letrinha? Sempre que você voltar a esse valor desconhecido, você vai representar por x. Então, olha. Qual é o número cujo triplo? O triplo de quem? Triplo de x. Então, é 3x. Adicionado. Adicionado é mais. O triplo é 3 vezes. É igual. O que é igual, gente? É o sinal de igualdade. Então, você tem igualdade. Ao seu dobro, olha, seu refere-se a número. O número eu não conheço, então é x. Se é o dobro, então é 2x. Adicionado, ó, adicionado de novo, adicionado é mais a 6. Então, 2x mais 6. Assim, olha, o triplo do número que é x, 3 vezes x, mais o 9 igual a 2x mais 6. Assim você vai escrevendo a sua equação, tá? Você tem que ir observando essas palavras-chave e vendo qual está se referindo ao seu valor desconhecido, tá ok? Isso para montar uma equação. Quando a equação já vem para você prontinha, você já está com a vida ganha, né? Então, aqui a equação... Então, aqui, olha,
a equação 3x mais 9 igual a 2x mais 6. Pessoal, quando nós falamos que eu tenho que deixar tudo que é letra de um lado, tudo que é número do outro, nesse caso aqui, olha, o 2x, ele está no lugar errado também, tá? Porque eu tenho que juntar ele com 3x, eu tenho que colocar ele aqui juntinho ao 3x. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu tenho que anular ele aqui. Então, eu tenho que desaparecer com o 2x aqui. Perceba que, nesse caso, se eu colocar aqui, se eu transformar esse 2x em 1x, eu vou continuar com o mesmo problema. Por isso que você tem que interpretar o que está acontecendo na sua equação. Porque, até agora, a gente sempre teve que dividir o 2x aqui por 2. Nesse caso aqui, eu não vou dividir, porque eu quero zerar ele, eu quero desaparecer ele dessa soma aqui. Então, eu vou ter que fazer uma subtração, eu vou ter que subtrair menos 2x, porque eu quero tirar ele desse lado, mas eu não quero encontrar 1x, eu quero encontrar nada aqui de x, eu não quero ter nada de x desse segundo membro da igualdade. Então, nesse caso, eu preciso subtrair 2x. Se eu preciso subtrair 2x aqui, eu tenho que fazer também no primeiro membro da igualdade. Então, eu vou subtrair 2x nos dois lados da igualdade. Eu vou ter 3x mais 9, olha, mantenho aqui o mais 9, menos 2x, igual a 2x mais 6, que já estava aqui, e vou acrescentar menos 2x. 2x aqui menos 2x aqui vai dar 0. E eu vou sobrar apenas com 6, tá? Então, olha só. Esse 2x aqui, com o outro 2x aqui, ele se anula. 2x menos 2x dá 0. Então, olha, eu eliminei esses dois valores aqui. Sobrei com quem? 6. Então, é quem vai continuar aqui. Aqui, olha, lá em expressões algébricas, a gente viu termos semelhantes. Os termos semelhantes, nós podemos fazer subtrações. Se eu tenho 3 subtrações e adições também, tá? Então, se eu tenho 3x menos 2x, esse 3x é a mesma coisa de 3 maçãs. Se você tem 3 maçãs menos 2 maçãs, o x está representando a sua maçã nesse caso. Então, 3 maçãs menos 2 maçãs, a sua resposta é uma maçã. Então, se aqui eu tenho 3x, olha, menos 2x, eu vou subtrair o coeficiente, que são os números, né? Então, eu faço 3 menos 2, 1. Não tem necessidade de aparecer. E conservo o x. Então, x mais 9 igual a 6 é o que nós iremos ter aqui. Agora, aqui, nós chegamos a uma equação que nós já vimos bastante, né? Então, aqui eu preciso eliminar o 9. Para eliminar esse 9 aqui, olha, ele está somando, então eu tenho que subtrair. A diferença aqui, pessoal, que vocês têm que interpretar, né? Como eu falei aqui no início, você tem que saber se você precisa transformar em 1 ou transformar em 0. Na equação sempre vai ser, essa vai ser a sua questão. Ou você transforma em 0 ou você transforma em 1, tá? Nesse caso aqui, ó, você tem que transformar em 0, porque você precisa ficar só com x nesse primeiro membro da igualdade. Então, você vai subtrair 9. Se você subtrair 9 no primeiro membro, você subtrai 9 no segundo membro. Então, fazendo isso, olha, 9 menos 9, elimina aqui, ó, sobra 0, né? Então, vai sobrar apenas o x. 6 menos 3, ou 6 menos 9, né? Menos 3, olha, importante jogo de sinal aqui. Sinais diferentes, né? Aqui na adição e subtração, você vai subtrair e conservar o sinal do maior. O maior é 9, o sinal é negativo, então o sinal negativo. 9 menos 6, 3. 3 negativo é o resultado. Dúvidas, pessoal? Não. Não, professor. Não. Então, vamos seguir. Se não tem dúvidas.
Essa aqui, pessoal, ela é um pouco mais elaborada e é nesses casos aqui que eu falei para vocês que mentalmente fica mais difícil de você fazer, que você precisa desse processo para encontrar o valor de x, tá? Então, essa aqui é uma das equações mais elaboradas. Vocês entenderam, pessoal, a questão do 2x aqui, de ao invés de dividir por 2, nesse caso aqui a gente fez, foi subtrair 2x? Sim, Entenderam? professor, a Não gente entenderam? Entendi. Ok. Agora vamos ao método prático, né? A professora causa um terror psicológico, né? Para depois mostrar um jeito rapidinho de fazer essas equações, resolver essas equações. Só que aqui é para vocês entenderem o processo também, né? Porque aqui, nesse método que eu vou falar para vocês, né? Que eu vou explicar, ele é exatamente a mesma coisa que acontece naquele primeiro, tá, pessoal? Só que ele não coloca, nós não vamos colocar aqui aparecendo esse 2x no primeiro lado da igualdade, esse 9 aqui do primeiro lado da igualdade. Por quê? A gente vai fazer sempre a operação inversa. Então, aqui, olha, o primeiro exemplo. Na questão de fazer a operação inversa, você vai continuar, o seu objetivo continua sendo deixar apenas o x do primeiro membro e número do outro membro, no outro membro, tá? Então, letra de um lado, número do outro. Então, nesse caso aqui, você tem que eliminar o 4. Mas aqui, ao invés de zerar o 4, né, eliminar o 4, você vai jogar esse número para lá. E aí, quando você leva esse número para o outro lado da igualdade, você sempre faz a operação inversa do que ele estava fazendo aqui no primeiro membro da igualdade. Então, olha só, qual que é o inverso da adição? Subtração. 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 Então, aqui, olha, se eu vou levar o 4 para o outro lado da igualdade, ele vai subtraindo. Então, vai ficar, olha, x igual a... O 12 já estava aqui, ninguém mexe no lugar dele, ele continua aqui. O 4 chegou depois, então ele vem depois do 12 aqui. Se ele estava somando, ele passa subtraindo. Então, x é igual a 12 menos 4. X é igual, então, olha, 12 menos 4, 8. X é igual a 8. Perceba, pessoal, que esse processo, ele só omite a parte onde você elimina, né? Onde você zera o outro valor, olha. Naquele processo que nós vimos ali, inicialmente, você faria x mais 4. Aí, como é x mais 4 e você quer eliminar o 4, você iria fazer menos 4, correto? E aí, como é uma igualdade, do outro lado da igualdade, para não alterar o equilíbrio da sua igualdade, para a gente não ter nenhum irmãozinho ficando contrariado, nós iríamos também subtrair 4 do outro lado da igualdade. Olhem só que o que vai mudar nesse processo é só que essa parte aqui não vai aparecer no meu cálculo. Porque esse menos 4, ele já vai aparecer do outro lado da minha igualdade. Então, eu levo esse 4 positivo para o outro lado, né, da minha igualdade, só que ele vai negativo. Por que que ele vai negativo? Porque a partir dessa propriedade aqui, ó, pessoal, a partir dessa propriedade, a gente observa um padrão. Qual é o padrão? Olha só. Esse 9 estava aqui, ele estava positivo, ele estava somando. Ele foi para lá, ó, subtraindo. Outro padrão, né? Olha só. Esse 2 aqui, ó, estava multiplicando o x. Olha só o que aconteceu aqui do outro lado da igualdade. Ele apareceu do outro lado da igualdade dividindo. Então, esse padrão que a gente observa a partir da propriedade fundamental das equações, é que permite a gente falar que basta eu passar o número para o outro lado que eu quiser, né, da igualdade, fazendo a operação inversa, tá? Então, eu sempre vou fazer a operação inversa.
Se ele está somando, ele passa subtraindo. Se ele estiver subtraindo, ele vai passar somando. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E com isso, eu vou eliminar essa parte do cálculo aqui, olha, onde eu fico colocando, né, aquela subtração, utilizando a propriedade para anular um lado e deixar e fazer a mesma coisa do outro lado. Mas isso aqui é a mesma coisa que acontece lá na propriedade, tá? Entenderam, pessoal, a relação desse método aqui com aquela propriedade que eu expliquei para vocês? Sim. Tem alguém que não entendeu? Sim. Então, vamos, olha. Vou passar para vocês mais Entendi. alguns exemplos, tá? Normalmente, a gente utiliza mais essa forma de resolução aqui, tá? Mas eu acho importante vocês saberem isso aqui, porque eu não gosto que vocês pensem que na matemática as coisas acontecem como bruxaria. Não é, não tem nada de bruxaria. Tudo tem um porquê. Então, por isso que é bom vocês saberem o porquê. Esse método aqui, esse segundo método, ele é mais rápido, tá? E aí, se você achar melhor fazer por ele, vamos fazer por ele. Se achar melhor fazer pelo outro, pode fazer também. Segundo exemplo, olha. X menos 12 igual a 20. Olha só, o 12 é o meu problema. É esse 12 aqui que não deixa eu descobrir qual é o valor de X. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse 12 para o outro lado da igualdade para ele ficar lá junto com o 20. 20 é número, vai gostar de receber outro número. Então, vou passar para lá. Como aqui ele está subtraindo, e eu vou trocar ele de lado da igualdade, ó, passou esse sinal aqui, eu tenho que colocar uma operação, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, o 12 passou para o outro lado, ele vai somando. Então, eu vou ter x igual a 20, que já estava aqui, mais 12. Então, olha, estava subtraindo, passa somando 20 mais 12, 32. X é igual a 32. Terceiro exemplo, olha aqui, eu tenho 4x mais 2 igual a 10. Olha, aqui eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma soma que estão me impedindo de saber qual é o valor de x. Mas aqui é a mesma situação. Você pode passar o 4 dividindo? Pode. Só que aí você vai ter uma fração 10 quartos e depois uma soma, uma subtração menos 2. 10 quartos menos 2. Aí você vai ter que fazer mínimo e você não vai gostar disso, né? Então, o ideal é, você sempre deixa a multiplicação para resolver o problema dela por último, tá? Resolve tudo que for soma, tudo que for subtração, por último, a multiplicação ou divisão. Então, aqui, primeiro eu vou resolver o problema do 2. O 2, ele está aqui somando. Se eu quero que ele vá para o outro lado da igualdade, se eu quero passar ele para o segundo membro, ele vai subtraindo, porque aqui ele estava somando. Então, vai ficar 4x igual a 10 menos 2. Pessoal, outro detalhe. Lá em expressões numéricas, eu falava para vocês, gente, cuidado com a organização para resolver expressões. Equação não tem como você resolver jogando conta num lado do papel, no outro lado do papel, não. Tá? Você tem que manter a organização aqui. Então, olha, se você passou o 2 para o outro lado da igualdade, você eliminou ele daqui. Então, quem sobrou? 4x. Reescreve o 4x igual. O 10 já estava aqui, conserva ele. Quem está passando é o 2. Então, menos 2. 10 menos 2. Agora, eu continuo com um problema aqui. O meu problema é o 4. O 4 está multiplicando o x. Então, qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão? Divisão. Então, esse 4 passa dividindo. Professora, se eu fizer 10 menos 2 igual a 8 aqui, colocar já o 8, pode? Pode. Tá? Você já pode colocar 8 dividido por 4. Mas se você mantiver aqui 10 menos 2, é bom que você faça a subtração primeiro, né? Porque você vai dividir depois o seu resultado, muito mais fácil.
Então, aqui, olha, passando o 4 dividindo, você tem 10 menos 2 dividido por 4. Olha só, o x já ficou sozinho nesse primeiro membro da igualdade. Para saber o valor dele agora, é só eu resolver esses cálculos aqui. Então, eu faço 10 menos 2, 8. Aí, aqui, 8 dividido por 4. Na verdade, aqui, ó, é até bom que você já faça a subtração antes de passar o 4, tá? Para você não confundir. Então, você já chegaria aqui, ó, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. Então, o seu x é igual a 2. Tá com dúvida se acertou ou se errou? 4x mais 2 é igual a 10. Ou seja, se eu multiplicar 4 vezes o valor de x, mais 2 vai dar 10. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Tá correta a minha resposta, o x é igual a 2. Agora, quarto exemplo, menos 3x igual a menos 9. Quando você tem a incógnita negativa, você pode resolver de duas maneiras, tá? Essa primeira maneira aí que vocês têm aí é multiplicando toda a equação por menos 1. Por quê? Aí você vai tornar o valor do coeficiente que acompanha a incógnita positivo. Então, você multiplica por menos 1, poderia ser por menos 2. Se você multiplicar os dois lados da igualdade, pode. Só que aí você vai aumentar o valor numérico dos seus coeficientes. E talvez você tenha que fazer um cálculo de divisão maior. Então, o ideal é o 1, porque ele não altera o valor do número, né? Ele não vai alterar o seu valor do coeficiente. Ele vai alterar só o sinal. Por quê? Porque na multiplicação, quando eu multiplico sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 3x vezes menos 1, 3x positivo. Menos 9 vezes menos 1, sinais iguais, resultado positivo também. Então, 3x igual a 9. 3x igual a 9, olha, aqui eu tenho apenas uma multiplicação me atrapalhando, né? Então, eu vou passar o 3 para o outro lado, dividindo. Pessoal, quem vai dividindo é o 3, tá? Tem muito aluno que comete esse erro aqui, ó, coloca 3 dividido por 9. E aí ainda vem falar, professora, mas como que eu vou fazer agora 3 dividido por 9? Ó, o 9 já está aqui. Se ele já está aqui, ele escolhe onde ele quer ficar. Ele escolheu ficar aqui, ele fica aqui. Então, se o 3 tem que passar dividindo, quem vai dividir é o 3. Quem vai para baixo, aqui, vai ser o 3, tá? Então, olha, 3 passa dividindo o valor que está aqui. Então, vai ficar 9 dividido por 3, x é igual a 3. Outra maneira que vocês podem resolver isso aqui é fazendo aqui direto, sem fazer esse jogo de sinal aqui, tá? Sem multiplicar por menos 1. Só que aí vocês têm que ter muita atenção, porque lembrem que eu falo para vocês que vocês vão passar o 3 fazendo a operação inversa, tá? Não é trocando sinal. Então, quando você tem menos 3x igual a menos 9, o menos 3 está te atrapalhando. Ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo, porque a operação que eu vou observar é a que ele está fazendo com o x. Com o x, ele está multiplicando. Então, o inverso é dividindo. Portanto, esse menos acompanha o 3, tá? Tem aluno que passa esse 3 aqui positivo. Aí fica menos 9 dividido por 3 positivo. Ah, professora, mas eu troquei de lado da igualdade, então eu tenho que trocar o sinal. Não, você não troca sinal de número. Você faz a operação inversa que ele está fazendo. A operação que o 3 faz aqui com o x é multiplicação. Então, é a divisão. Se ele está positivo, ele passa positivo. Se ele estiver negativo, ele vai passar negativo. E aí você vai ter menos 9 dividido por menos 3. Aí aqui você vai fazer o seu jogo de sinal, olha. Divisão, sinais iguais, resultado positivo. 9 dividido por 3, 3. X é igual a 3. Então, nas duas formas de resolver, você chega à mesma resposta. Dúvidas, perguntas? Não. Olha só,
Finalizou. Que pena. Até que fim, professor. Que pena não, né? Que Gente, assim vibração, vocês nossa. vão fazer eu pensar que a minha aula tava ruim, tava chata. Não é que a aula é ruim, isso é importante, só que oh, É a 2 duração. horas de aula praticamente, 2 horas. Não, gente, mas não tem 2 horas, não, gente. Para começar, meu computador ficou travado um tempão. Nossa aula começou era umas 3h15, mais ou menos. Mas se fosse até Então, tem 5 e só meia, uma professora, hora é e pouco. 2 horas depois, professora. Se fosse até 5h30. Tá. Não, sim, aí é 2 Ô, horas e 30 professora, minutos. Mas espera, gente, vamos. Sim, pode falar. o chato não é a aula, sim o conteúdo. O É o chato não é a aula, e sim conteúdo, o gente? conteúdo. Conteúdo. Nossa, gente, esse conteúdo é maravilhoso. Matemática é muito bom. Pessoal, olha. Não, tia, não é que é chato, Agora, não. Ô, professora da Japa, A única não é parte que que o você não conteúdo gosta é da chato, matemática. tia. É mais agora, ou menos. agora bem rapidinho. Tá acabando? Pessoal, agora aqui bem rapidinho, a gente vai corrigir a avaliação de matemática, tá? Aí é papo rápido aqui, porque é um conteúdo que vocês já viram. Quem ficou de recuperação, eu estou aguardando a recuperação. Quem já enviou, muito Professora, bem. Vou estar corrigindo hoje à noite. A professora não dorme, porque a professora tem que enviar nota, tá? Pode falar, João Paulo. João Paulo levantou a mão. e quem era do Wellington que já fez a correção da prova? A prova não é a mesma, olha só que legal. Você ainda vai ver, Tia, a senhora você ainda vai recebeu a ver minha um prova? conteúdo. Sim, recebi, Jamile, recebi hoje, mas ainda não corrigi, tá? Mas eu vou corrigir. Aí assim que eu corrigir, pode falar, Emanuel. Professor, o que eu tava falando da matéria é assim, eu gosto de matemática, só que esse conteúdo é chato pra conseguir entender. É isso que eu tô querendo dizer. Certo. Então Dá vamos sono. prestar. Eu sei que você prestou atenção, né? Mas que bom que a aula vai ficar gravada, né? E também vocês podem me chamar lá no WhatsApp, tá com dúvida, pode perguntar, tá? Pessoal, olha, a prova, a avaliação, né? A primeira questão que nós tínhamos era essa aqui, olha. Analise as definições a seguir. Então, nós temos, na reflexão, verifica-se o espelhamento de uma figura em relação a um eixo, que é denominado eixo de simetria. Esse eixo divide um plano em 2 semiplanos, separando uma imagem original de seu reflexo, conservando a forma, o ângulo e o tamanho, deixando uma invertida em relação à outra. Então, aqui é a definição sobre reflexão. Você deveria analisar cada uma e ver se elas estavam corretas. Aí tem a definição da translação. Olha, a translação pode ser entendida de forma simplificada como sendo carregar ou transportar a figura para outro lugar, mantendo suas características como tamanho dos lados, ângulos internos e direção. Neste caso, a diferença entre as figuras está simplesmente em suas posições em relação a um referencial. Essa foi a definição que a gente teve aí sobre a translação. E a rotação vai envolver um giro de uma figura no plano em torno de um ponto fixo, chamado de centro de rotação. As distâncias de todos os pontos da figura original até o centro de rotação devem ser as mesmas dos pontos correspondentes na figura girada. Aí você tinha que dizer se a primeira era verdadeira, a primeira e a segunda e a terceira, ou todas. Aqui, como ficou, quando eu mandei a impressão, ficou tampando. Tinha a letra D aqui era todas são verdadeiras. A letra D era correta. Todas essas definições aqui estão corretas, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não.
segunda questão, vocês deveriam dizer quais foram as transformações geométricas que aconteceram em cada uma dessas três figuras aí, né? Então, olha, na primeira, se você observar, você tem aqui, olha, a imagem de um caju, e aqui, olha, ele apenas foi transportado, né? Ele estava aqui e a figura veio para cá. Então, significa que ele só foi levado de um lugar para o outro no plano, não teve nenhuma outra alteração, tá? Então, a transformação que faz isso é a translação. Com isso, você iria ficar entre a letra B... Oi? Eu não entendi. Aqui, olha. Na figura 1, você tem que ver qual transformação geométrica aconteceu. Se você comparar a primeira com a segunda, olha, o primeiro caju com o segundo, você vai perceber que ele só foi trocado de posição aqui, olha. Ele só foi deslocado um pouco à frente aqui. Ele não sofreu nenhuma outra alteração. Manteve-se o sentido, direção, a forma da figura. A transformação geométrica que faz isso acontecer é a translação. Aí, com isso, determinando a primeira, você ficaria entre duas alternativas, a alternativa B e a alternativa C. Aí você deveria analisar a segunda, olha. A segunda, você tem aqui a figura da melancia, e aqui, olha, perceba que a figura, né, é a mesma, tem o mesmo tamanho, mas, olha, ela foi rotacionada. Se ela foi rotacionada, então aqui, olha, a segunda figura sofreu uma rotação. Ela teve um giro, olha. Aqui, se eu considerar a ponta dela como centro, né? A ponta dela sendo o centro, ela rotacionou aqui, ó, até mais ou menos aqui. Então, teve um giro. Com isso, eu determino a minha resposta. Mas, olha, a terceira figura também, né? Aqui, olha, eu tenho uma maçã e aqui a maçã está invertida. Se a maçã está invertida, a transformação geométrica que espelha, né, uma imagem é a reflexão. Então, a resposta da questão 2 era a translação, rotação e reflexão, nesta ordem. Questão 3, olha. Era para vocês representarem este número aqui em uma notação científica. Para transformar o número, né, um número muito grande em notação científica, nós iremos deslocar a vírgula, no caso a vírgula está aqui após esse último zero, vocês iriam deslocar a vírgula até a primeira casa decimal, até o primeiro algarismo, que no caso é o 1. Então, a vírgula viria até 1. E depois do 1, a gente sempre conserva os valores que são diferentes de zero. Então, você teria 1,496. E aí, você vai contar quantas casas a vírgula foi deslocada. No caso aqui, ó, ela estava aqui. Então, ela andou 6, 7, 8 casas. Então, é 1,496 vezes 10 elevado a 8. Aqui você poderia ter 8 negativo ou positivo. Nesse caso, ele é positivo, por quê? Pelo sentido que eu desloquei a minha vírgula, tá? Então, ficaria 1,496 vezes 10 elevado a 8. Se fosse 10 elevado a menos 8, eu teria que ter um valor, esse valor aqui deveria ser um valor muito pequeno, tá? Na notação científica, quando o expoente é negativo, indica que eu estou representando um número muito pequeno. Quando o expoente é positivo, eu estou representando um número muito grande. Então, esse número aqui é um número muito grande, logo o expoente que eu vou usar é positivo. Tinha as alternativas aqui com o expoente 5, que seria você considerar apenas a quantidade de zeros. Mas não é a quantidade de zeros que a gente considera. A gente considera a quantidade de casas que a vírgula foi deslocada, o total, tá? Então, por isso que seria a letra B. Questão 4.
vocês iriam dizer quais eram verdadeiras aqui, né? Dessas 3 afirmativas aqui, dessas 3 igualdades. Então, aqui, olha, é sobre propriedades de potências. O que aconteceu aqui? Você tinha uma multiplicação de potências de mesma base e aconteceu uma soma de expoentes. 7 mais 4, colocou-se aqui 11. Essa propriedade da multiplicação está correta, porque realmente multiplicação de potências de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Na segunda é a divisão. Na divisão, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. 9 menos 3, 6. Então, essa segunda também está correta. Agora, aqui nós temos potência de potência. Na potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, eu conservaria o 6 e faria 2 vezes 3, 6. Então, essa terceira está errada, incorreta, tá? Porque foi feita a soma dos expoentes. A soma é para multiplicação de potências de mesma base. Portanto, a letra B era a alternativa correta. 1 e 2 são verdadeiras. O resultado de 3 elevado à quarta potência corresponde a 3 elevado à quarta potência, você faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, fazendo 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Sua resposta da questão 5. 6. Podemos reescrever a multiplicação 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Como? Aqui, olha, a base da sua potenciação, né? É o número que está sendo multiplicado, então era 6. Então, você ficaria entre a B e a letra C. E o expoente é a quantidade de vezes que esse número, que a base multiplicou por ela mesma. No caso, ela multiplicou por ela mesma 5 vezes, portanto, a resposta seria 6 elevado à quinta potência. Questão 7. Marque abaixo as afirmações corretas. Seria a letra B e a letra D. Aqui ficou cortado também, não ficou legal, né? Mas aqui, olha, aqui, a letra A, por que ela está incorreta? A radiciação é a operação inversa da multiplicação. A radiciação é a operação inversa de qual operação matemática, pessoal? Potenciação. Então, aqui está incorreto por conta dessa operação que foi colocada aqui como multiplicação. A letra B está correta. Olha, calcular a raiz quadrada de um número consiste em determinar um número que, ao quadrado, resulte no valor que está dentro do radical. A letra C não apareceu aqui, mas ela estava incorreta. E eu não vou tentar abrir a avaliação aqui, porque do jeito que o computador está lento, vai só enrolar, tá? Então, letra D, uma potência com expoente fracionário é equivalente a uma radiciação em que a base do radicando é a mesma base da potência. O numerador da fração é o expoente do radicando e o denominador é o índice da raiz. Isso aqui, ó, pessoal, é aquela relação entre potência e raiz. Eu posso sempre escrever uma potência em forma de raiz ou uma raiz na forma de uma potência. E essa aqui está correta, tá? Questão número 8, a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, eu preciso determinar o número que multiplicado por ele mesmo que dá 81. 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. A resposta correta é a letra D. Raiz cúbica, olha, a raiz cúbica, nós devemos encontrar o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai resultar nesse 64 negativo. Como aqui é negativo, o meu resultado teria que ser um número negativo, porque quando faz o jogo de sinal, menos vezes menos vezes menos, iria resultar, então, em um negativo. E aí, olha, o número é o número 4, porque 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E a última, né, o resultado de 9 elevado a 1 meio é igual a 3. 9 elevado a 1 meio, eu posso reescrever como uma raiz quadrada, tá? Então,
eu posso colocar aqui, olha, raiz de 9. O 2 aqui, ó, o denominador, é o índice da minha raiz. Não precisa nem aparecer, mas vou colocar aqui. E o numerador é o expoente aqui de dentro da raiz. 9 elevado a 1, 9. Raiz quadrada de 9, 3. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9, ou 3 vezes 3 também é 9. Portanto, a 10 aqui era verdadeira. Alguma pergunta, pessoal? Alguns alunos abandonaram o barco, né? Alguns alunos me deixaram. Começamos com 30 e poucos alunos, agora estamos com 25. Pessoal, então, Vixe. se não tiver nenhuma pergunta por hoje, era isso, era só. Alguma pergunta? Não. Não, nenhuma. Não. Não. Sobre a atividade, vocês têm alguma pergunta sobre a atividade que eu passei? Não, nenhuma. Alguma dúvida? Não, eu tava olhando ali, não tô com dúvida, não. Ok. Eu entendi. Sim, A senhora recebe ok. que horas? Tchau, tia. Oi? Tô saindo. A senhora tira dúvida Tá, até Jamila. que Das 13 às 18. Às 18 não, às 17h30, né? Mas se eu tiver com um bom humor, até às 18 você mandar, eu ainda vou responder. Mas agora, quanto a enviar, pessoal, para os alunos do 8º A, né? Quanto a enviar, lá na plataforma, não tem problema, tá? Você enviar a atividade. Se você terminou meia-noite, 1h da manhã e quiser enviar lá na plataforma, sem problema nenhum. Só que eu vou estar dando uma devolutiva, né? Somente dentro do nosso horário de aula, tá ok? Sim, Ok. Raíssa. Ok. Pode sair, né, tia? Na número 1 da atividade, por exemplo, tá aqui, é para eu descobrir qual que é o valor de x, né? Sim. Aí na frente eu posso só colocar x é igual a tanto. Não, pessoal, cálculos, tá? Vocês vão fazer esses cálculos que eu expliquei para vocês. Ou você vai fazer através da propriedade fundamental lá das equações, ou você vai fazer pelo aquele método das operações inversas. Tchau. O João Paulo tinha levantado a mão, queria falar. Fui eu não, professor. Não? Bom, pessoal, então até segunda que vem, no mesmo horário. Hoje a aula foi mais extensa um pouco, tá, pessoal? Nem todas as nossas aulas serão de 2 horas, não, tá bom? Não precisa ficar preocupado, não. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professor. Fica com Deus. Tchau, com Deus também. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, Eduardo. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Natan. Tá certo.